Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora o nosso sétimo vídeo do curso completo de matemática básica. Vamos estar tratando agora sobre critérios de divisibilidade, beleza? Vem comigo aqui. Olha só, gente, quando fala-se de critérios de divisibilidade, está dizendo para você o seguinte: quando que um número ele é divisível por outro? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos quando que o número ele vai ser divisível por 2. O que a regrinha diz? Basta ele ser um número par. Ou seja, para que ele seja um número par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu posso afirmar que este número ele é divisível por 2. Nesses três exemplos que nós temos aqui, terminou o que aqui? Em 4. Se terminou em 4, ele é par. Se ele é par, então ele é divisível por 2. Esse segundo terminou em quê? Em 8. 8 é um número par. Se é um número par, então todo esse número também vai ser divisível por 2. Nesse último exemplo aqui, ele terminou em 1. E 1 não é um número par, 1 é um número ímpar. Logo, esse número 22.222.221 não é divisível por 2. É muito importante você entender, pessoal, que quando a gente fala que um número é divisível por outro, é que quando você efetuar a divisão, o resto ele vai ser zero. Por exemplo, esse primeiro número lá, ó, 1214. Vou dividir aqui por 2. Então eu pego aqui o 12, cabe 6 vezes, 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 12, nada. Desce o 1. Não deu para dividir, coloca o 0 na chave. Desce o 4. Deu 14. O 2 cabe no 14, 7 vezes. Então 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, nada. Veja que o resto aqui é zero. Toda vez que o resto der zero, então significa que eu posso afirmar aqui neste caso que o número 1214 ele é divisível por 2, tá? Mas para que você não precise fazer a divisão, você basta seguir essa regrinha aí de que quando o número for par, você pode afirmar que ele é divisível por 2. Tá ok? Vamos prosseguir aqui. Quando que um número ele é divisível por 3? O que a regrinha diz? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Professor, não entendi. Veja esse primeiro exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui o 1214? Então vamos lá, ó. Vamos somar os seus algarismos. Quanto que é 1 mais 2? Dá 3. 3 mais 1 dá 4. E 4 mais 4 dá 8. O resultado aqui da soma dos algarismos deu 8. O número 8, ele é divisível por 3? Não. Se o número 8 não é divisível por 3, então este número aqui, 1214, ele não é divisível por 3. A soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Esse segundo exemplo aqui, ó, 1 somado com mais 0, 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 mais 8. Somando todo mundo. Então, 1 mais 8 vai dar 9. A soma aqui deu 9. O número 9 é divisível por 3? Sim. Então, se o número 9, a soma dos algarismos deste número é divisível por 3, então este número ele é divisível por 3. E olha esse próximo exemplo aqui, ó. 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, 8, 10, 12, 14, com mais 1, a soma aqui deu 15. O número 15, ele é divisível por 3? Sim. Se ele é divisível por 3, então todo esse número aqui também vai ser divisível por 3. Tá ok? Vamos lá. Quando que um número ele vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos números for divisível por 4. Então você vai analisar os dois últimos números, algarismo
de determinado número. Então vamos ver aqui, ó, quem são os dois últimos números aqui desse primeiro exemplo? É o 14. Analisando, o 14 é divisível por 4? Muitas pessoas podem dizer que sim. Ué, porque 14 terminou em 4. E eu quero saber se ele é divisível por 4. Toma cuidado, pessoal. O número 14, ele não é divisível por 4, tá? Olha aqui, ó, 14, por mais que ele termine em 4, ele não é divisível por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 14? Cabe 3 vezes. 3 vezes 4 dá 12, 14 menos 12, sobrou o resto 2. Quando sobra um resto diferente de 0, então significa que o número não é divisível pelo outro, tá bom? Então, neste caso aqui, o 1214, ele não é divisível por 4. Esse outro exemplo aqui, ó, os dois últimos números é o 08, no caso aqui é 8. E o 8 dividido por 4 dá o quê? Dá 2. Logo, então, esse número inteiro aqui, todo esse número, ele é também divisível por 4. Neste outro exemplo, 16. 16 é divisível por 4? Sim, 16 dividido por 4 dá 4. Logo, então esse número também é divisível por 4. Tá ok? Avançando aqui. Quando que um número ele vai ser divisível por 5? Simplesmente quando ele terminar em 0 ou 5. Se terminou em 0, terminou em 5, ele é divisível por 5. Olha aqui o primeiro exemplo. 1215. Terminou em 5, é divisível por 5. Segundo exemplo, terminou em 8. Então, ele não é divisível por 5. Esse último exemplo, terminou em 0. Se termina em 0 ou termina em 5, ele é divisível por 5. Tá ok? Avançando aqui. Quando que um número ele vai ser divisível por 6? Pessoal, ele vai ser divisível por 6 quando ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olha aqui, ó, 2 e por 3. Quanto que é 2 vezes 3, pessoal? 2 vezes 3 dá exatamente o 6. Então, se você quiser saber se o número ele é divisível por 2, aliás, quando ele é divisível por 6, basta ele ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? Vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. Quando que um número é divisível por 2? Quando que ele é por 2? Quando ele for par. Esse primeiro exemplo aqui, ele é par? Não. Então, já não satisfez aqui para ser divisível por 2. Logo, então, esse número aqui, ele não vai ser divisível por 6. Vamos ver esse segundo caso aqui, para ver se ele é por 2 e se ele é por 3. Para ele ser por 2, ele tem que ser par. Aqui ele é par? Sim. Então, é verdade. Para que ele seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, 1 mais 8 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, satisfez também essa condição. Então, esse número aqui, ó, ele é divisível por 2 e ele também é divisível por 3. Logo, ele é divisível por 6. Ok? Vamos ver esse outro exemplo. Ele é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Vamos ver se ele é divisível por 3. Quanto que é 1 mais 2? Dá 3, 5, 7, 9, 13. Com mais 2, deu 15. O número 15, ele é divisível por 3? Sim. Então, satisfez as duas condições. Logo, esse número aqui, então, todo, ele é divisível por 6. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos prosseguir, então. Vamos aqui ver mais alguns critérios. Veja bem, olha o que nós temos aqui. Quando que um número ele vai ser divisível por 7? Pessoal, existem duas regrinhas para que você pode aplicar para saber se o número é ou não divisível por 7. Mas eu escrevi aqui para vocês, ó, eu aconselho vocês dividirem normalmente. Por que eu estou falando isso? Por duas situações. Primeiro, porque eu já vi algumas pessoas aplicando esta técnica de você descobrir se o número é ou não divisível por 7 e a pessoa acabar errando no processo
no processo de tentar descobrir se é ou não divisível por 7. E uma segunda coisa que costuma acontecer com alguns estudantes é que chega na hora da prova dá aquele chamado branco. Vixe, me deu um branco, não lembro como é que é. Então assim, eu particularmente aconselho você fazer a divisão normal por 7. Por quê? Porque pela pesquisa que eu fiz, gente, é muito raro cair uma questão onde você necessite aplicar essa regrinha para descobrir se é ou não por 7. Tá bom? Em um outro vídeo eu vou gravar essas duas regrinhas para vocês, né? E vou gravar também do critério de divisibilidade por 11, por 12 e os demais números que também é possível se fazer. Tá ok? Então, se você quiser descobrir se o número é ou não divisível por 7, eu aconselho você fazer a divisão. Neste caso aqui, ó, 1211. Eu quero saber se ele é divisível por 7. Então, vamos lá. O 7 cabe no 12 uma única vez. Perdão, deixa eu só apagar aqui. Cabe uma única vez, que vai dar 1 vezes 7 dá 7, 12 menos 7 dá 5. Desce o 1. O 7 cabe no 51 7 vezes, 7 vezes 7 dá 49, sobra 2. Desce o outro 1. O 7 cabe no 21 3 vezes, 7 vezes 3 dá 21, menos 21, 0. Quando sobrar resto 0, ok? Então significa que este número, ele é um número divisível por 7. Tá ok? Agora, esse outro número aí, vamos separar aqui. Vamos descobrir se ele é ou não divisível por 7. 1135, saber se ele é divisível por 7. Então vai ficar 1 vezes 7 dá 7, 11 menos 7 dá 4, desce o 3, 6 vezes 7 dá 42, é o mais próximo, então sobra 1, desce o 5, o 7 cabe no 15 2 vezes 7 dá 14, 15 menos 14, sobra 1. Ou seja, sobrou um resto diferente de 0, logo ele não é divisível por 7, apenas então o quê? O 1211 é divisível por 7, tá ok? Critério de divisibilidade por 8. Quando que o número ele é divisível por 8? A mesma ideia lá da do 6. No 6 tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E 2 vezes 3 dá exatamente 6. Qual é o critério de divisibilidade por 8? Ele tem que ser por 2 e por 4 ao mesmo tempo, porque 2 vezes 4 é 8. Ok? Então, vamos saber se ele é primeiramente por 2 e depois saber se ele é por 4. Esse primeiro número aqui, vamos ver se ele é por 2. Ele é par? Sim. Então, satisfez essa condição de ser divisível por 2. Esse outro aqui também é por 2? Sim. E esse outro número também é por 2? Sim. Ou seja, os três números aqui são pares. Já satisfez a primeira condição. Agora, vamos ver se é divisível por 4. No caso aqui, os dois últimos números precisam ser divisível por 4. O 14 é divisível por 4? Não. Então, esse 1214, ele não é divisível por 8, ok? No caso aqui, 0,8, ou seja, o número 8 é divisível por 4? Sim. Então, atendeu a condição de ser divisível por 2 e também de ser divisível por 4. Logo, ele é divisível por 8. E o 16, ele é par e ele também é divisível por 4. A mesma coisa. Esse número todo aí de 22 milhões e alguma coisa, ele também é divisível por 8. Tá ok? Agora, quando que um número ele é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Gente, é a mesma ideia da do 3. Só que a diferença é, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Essa é a regrinha do 3. A soma dos algarismos, se for divisível por 9, então esse é o critério de divisibilidade por 9. Tá? A ideia é a mesma. Vamos ver aqui, ó. Vamos somar os algarismos. Olha lá, 1 mais 0 dá 1, mais 0 dá 1, mais 9. A soma aqui deu 10. 10 é dividido por 9? Não. Então, esse número 1009 não é divisível por 9. Esse outro aqui, ó, somando todo mundo aqui, a soma de 1 mais 8 vai dar 9. 9 é divisível por 9?
Sim. Logo, esse número inteiro aí é divisível por 9. Aqui, 2 mais 2 dá 4, com 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. O número 18, ele é divisível por 9? Sim. Então, esse número todo, ele também é divisível por 9. Beleza, pessoal? E o último aqui que nós vamos ver hoje, quando que o número ele é divisível por 10? Ele simplesmente tem que terminar em 0. Aqui, terminou em 0, é divisível por 10. Terminou em 0, é divisível por 10. Terminou em 1, então ele não é divisível por 10. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui umas duas questõezinhas para a gente finalizar essa aula de hoje. Olha só, o que nós temos? Uma questão de concurso público, analise as afirmativas abaixo. Ela fala o seguinte: todo número que tem no algarismo da unidade um número ímpar será divisível por 3. Vamos ver se isso é verdade. Vamos supor que eu tenho aqui o número 21. Veja que aqui no algarismo das unidades, ou seja, no último número, ele é um número ímpar, que é o número 1. Esse número 21, ele é divisível por 3? Sim. 2 mais 1 dá 3. Lembra do critério de divisibilidade por 3? A soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. 2 mais 1 é 3 e 3 é divisível por 3. Ok? Mas aqui está dizendo que é todo número. Então, vamos pegar aqui um exemplo. O 11, ele terminou também em 1, ou seja, ele terminou no número ímpar. Só que o número 11, ele não é divisível por 3. Concorda? Porque 1 mais 1 é 2 e 2 não é divisível por 3. Logo, essa primeira afirmação aqui, ela está errada. Pessoal, preste atenção nessa dica que eu vou passar aqui para vocês. Olha só. Fique atento a essas palavrinhas como todo, nunca, apenas, somente, sempre. Vou ver só essas aqui. Tem outras. Geralmente, onde aparecem essas palavras, a questão está errada. Por quê? Porque são palavras que ou restringem demais ou ampliam demais. Essa aqui, ó, amplia demais. Essa aqui restringe demais. Restringe, amplia demais sempre, tá? Toma cuidado que onde elas aparecem geralmente é errado. Não estou dizendo sempre, mas geralmente é. Imagina aqui essa frase, ó. Todo político é corrupto. Todo político é corrupto? Eu posso afirmar isso, pessoal? Não. Ah, Gil, aí você pensa assim, mas esses políticos é tudo bandido, é tudo uns pilantras. Você não pode afirmar, porque se tiver um lá que não rouba, que não age de forma corruptível, se tiver lá um honesto, então essa palavra toda ela fica inválida, tá? Então essas palavras que ampliam ou restringem demais, tenha cuidado, tá bom? Fica aí a dica para vocês, né? Tranquilo? Olha aqui. A segunda alternativa, ela fala assim: para um número ser divisível por 6, ele deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Certinho, né, pessoal? Nós vimos isso agora. O número ele é divisível por 6, e se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Olha o 3, a alternativa 3. O número só será divisível por 2 quando a soma de todos os seus algarismos for divisível por 2? Não, né, pessoal? Nós vimos agora que o número ele é divisível por 2 se ele for par. Apenas isso. Nada de soma de algarismo. Então, essa aqui também está errada. E o número é divisível por 5 apenas quando o algarismo da unidade for igual a 5.
Não. Se ele terminar em 5 ou também se ele terminar em 0, ele vai ser divisível por 5, não é verdade? Olha a palavrinha apenas aí fazendo ficar errada. Ah, é verdade, lindo. Professor, eu te amo. Toma cuidado. Beleza? Geralmente, onde elas aparecem, a questão está errada. Então, aqui também está errado. Logo, você tira como conclusão que a única correta ali é apenas a 2. Resposta, letra B de Bosque. Tranquilo? Essa outra questão aqui, ó. Ela fala assim, ó. Com relação aos critérios de divisibilidade, é correto afirmar que um número é sempre divisível por 3 quando termina em 3, 6 ou 9? Não, né, pessoal? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3, ele pode terminar em 6, ou em 3, ou em 9, e não ser divisível por 3. Por exemplo, o número 13 terminou em 3, mas o 13 ele não é divisível por 3. Então, essa aqui está errada. Um número é sempre divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Dê uma olhada nisso aqui. Lembra que eu falei com vocês que a regrinha do 3 e do 9 ela é bem similar, a ideia é a mesma? Só que a do 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. E a do 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então aqui também está errada. Se você analisar a letra D, que fala que todas as anteriores estão corretas, você já pode eliminar também. Por quê? Porque você já percebeu que a A e a B estão erradas. Você já vai descobrir com clareza que a letra C está correta, né? Um número é sempre divisível por 8 quando termina em 000 ou quando os 3 últimos números for divisível por 8. Gente, qual é o critério de divisibilidade por 8 que nós vimos? Ele tem que ser divisível por 2 e por 4 ao mesmo tempo. Os números que terminam em 00, ele atende às duas condições. Ele é par e também divide por 4. Porque 0 dividido por 4 dá 0. Então, ele é divisível por 8. Então, essa primeira parte aqui está ok. E os 3 últimos números são divisíveis por 8. Então, já está afirmando para você que uns 3 últimos números são divisíveis por 8. Imagine aí que eu tenho esse número aqui, por exemplo, 4008. Os 3 últimos números atendem essa condição por 2 e atendem essa condição por 4. Logo, então, ele também é divisível por 8. Resposta dessa questão, então, letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí essa matéria agora, critério de divisibilidade. Peguem aí as dicas que estão sendo passadas para vocês aí, que é de grande importância para que vocês possam conseguir lograr êxito aí nos concursos públicos e nas provas de vestibulares, Enem, ou naquilo que você tiver pretensão. Tranquilo? Aguardo vocês até o próximo vídeo aí. Um abraço.